Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que a doce e serena paz de Jesus esteja entre nós. Eu sou Bertolucci e vou seguir com o livro Evangelho segundo o Espiritismo, e o tema de hoje é no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. É uma linguagem figurada e esse ensinamento é simples em palavras, mas profundo em significado. Esse tema está ligado diretamente à prática da caridade. Primeiro, para termos uma noção melhor sobre caridade, já que a caridade é ampla. E depois, para nos chamar a atenção sobre a nossa conduta quando praticamos caridade. Às vezes fazemos caridade até sem perceber, mas às vezes achamos que estamos fazendo e a forma como estamos fazendo, muitas vezes mais fere do que ajuda aquele que recebe. E acaba não tendo efeito algum na nossa elevação espiritual. Pode até atender alguma necessidade, mas não toca o coração, não cria uma relação de amor. E nesse estudo, uma palavra que vai nos acompanhar o tempo todo, ela vai se encaixar praticamente a todo momento, é a intenção. No Espiritismo, o mérito espiritual não é medido apenas por ações exteriores, mas pela intenção que as motiva. Caridade discreta, ela preserva a pureza da intenção. Jesus, como sempre, nos conduz além da letra. Ele não fala apenas de um gesto exterior, mas de uma atitude íntima da alma. Ele nos convida a refletir sobre por que fazemos o bem, como fazemos o bem e o que esperamos em troca do bem que fazemos. E Kardec, ao reunir os ensinamentos dos espíritos superiores, nos mostra que a caridade verdadeira não se expressa no barulho, na exibição ou na necessidade de aprovação. Ela se realiza sem ostentação, sem busca de reconhecimento e sem interesses ocultos. Ela se realiza no silêncio do coração, onde somente Deus vê. Por isso que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Quando ajudamos alguém esperando reconhecimento, gratidão ou elogio, já não estamos praticando a caridade em sua forma mais elevada. Estamos muitas vezes, sem perceber, alimentando o orgulho e essa chaga moral, tão bem identificada pela doutrina espírita, como um dos grandes obstáculos ao progresso espiritual. Jesus nos ensina que o valor moral da ação não está naquilo que aparece, mas naquilo que se passa dentro de nós. A caridade verdadeira é aquela que nasce do amor ao próximo, sem interesse pessoal, sem humilhar quem recebe, sem criar dependência moral. Ela respeita a dignidade do outro e se realiza muitas vezes no silêncio, no anonimato, onde apenas Deus e a própria consciência testemunham o bem praticado. Por isso Kardec nos lembra que não é a quantidade do que se dá que define a caridade, mas o sentimento que acompanha o gesto. Um pequeno auxílio oferecido com sacrifício, amor e desprendimento pode ter muito mais valor espiritual do que grandes doações feitas sem envolvimento do coração. Muitas vezes o verdadeiro dar, ele exige renúncia, exige abrir mão do tempo, da comodidade, da razão que insiste em julgar, do orgulho que quer se impor, e é justamente aí que a caridade se torna instrumento de transformação interior. Ser caridoso
não é apenas dar coisas, é saber conviver, tolerar, compreender e, acima de tudo, perdoar. E esse capítulo ele vai além da caridade material. Ele nos chama a compreender que a caridade moral é ainda mais difícil e talvez a mais necessária. E o Evangelho segundo o Espiritismo esclarece que a caridade se manifesta nessas duas formas complementares, caridade moral e caridade material, ambas igualmente necessárias ao progresso humano e espiritual. A caridade material, ela refere-se ao auxílio completo às necessidades físicas do próximo, como alimento, vestuário, abrigo e recursos básicos para a sobrevivência. Ela atende às urgências do corpo e é uma expressão visível de amor ao semelhante. No entanto, os Espíritos nos ensinam que esse tipo de caridade, embora seja importante, não é suficiente quando praticada isoladamente ou sem elevação moral. Já a caridade moral, ela dirige as necessidades da alma. Ela se expressa pela compreensão, pela indulgência, pelo perdão, pela paciência, pelo conselho fraterno e apoio emocional. Muitas vezes, uma palavra de consolo, um gesto de respeito ou a disposição para ouvir pode aliviar os sofrimentos mais profundos do que uma ajuda material. A caridade material, aliás, a caridade moral, nos convida a olhar o próximo com mais misericórdia, compreender que todos estamos em processo de aprendizado, que todos erramos e que todos carregamos dores invisíveis, lutas silenciosas e desafios que não conhecemos. A caridade moral exige maior esforço interior, pois implica no domínio das próprias imperfeições, renúncia ao orgulho e a crítica ao julgamento severo. Então, como podemos definir caridade? De uma forma bem básica, nós podemos entender que caridade é aquela que une o auxílio material ao amparo moral, respeitando a dignidade do próximo e promovendo seu crescimento integral. Esse seria um conceito básico de caridade. Quando a caridade se limita apenas ao aspecto moral, material, ela corre o risco de se tornar fria ou mecânica. E quando se expressa apenas moralmente, pode ignorar necessidades urgentes. Assim, a caridade plena é aquela que atende ao corpo e ao espírito, praticada com amor, humildade e desinteresse, conforme o ensinamento de Jesus, que fora da caridade não há salvação. O Evangelho segundo o Espiritismo chama atenção também para as dores silenciosas e desconhecidas que muitas pessoas enfrentam longe dos olhares do mundo, que são os sofrimentos que não se mostram exteriormente, pois frequentemente se escondem sob aparência de tranquilidade, dignidade ou até de prosperidade. Os Espíritos nos ensinam que existem infortúnios mais dolorosos do que a miséria visível, pois aqueles que sofrem em silêncio, sem reclamar ou expor suas necessidades, muitas vezes essas pessoas suportam privações profundas para não constranger a si mesmo e aos outros. E diante desses sofrimentos ocultos, a verdadeira caridade é aquela que sabe perceber sem invadir, ajudar sem humilhar e socorrer com delicadeza e discrição. Assim, os infortúnios ocultos nos convidam à atenção fraterna, à empatia e à vigilância do coração, para que saibamos enxergar além das aparências, e estender auxílio verdadeiro àqueles que sofrem em silêncio, cumprindo a caridade em seu mais sentido puro. Por exemplo, quantas vezes somos capazes de doar recursos
mas temos dificuldade de doar paciência. Quantas vezes ajudamos materialmente, mas nos falta indulgência diante das imperfeições dos outros? Quantas vezes estendemos a mão, mas mantemos o julgamento no coração? Ser indulgente não é concordar com o erro, mas compreender a fragilidade humana. É corrigir quando necessário, mas sem ferir. É orientar, mas sem humilhar. É lembrar que, se hoje enxergamos um pouco mais, ontem também estivemos em situação semelhante. Jesus nos pede indulgência porque sabe que o julgamento severo endurece o coração e nos afasta do amor. E sem o amor não há verdadeira caridade. O Evangelho segundo o Espiritismo aprofunda o sentido de caridade, esclarecendo que toda forma de auxílio ao próximo, quando inspirada pelo amor, pela sinceridade, ela constitui um ato de beneficência. Contudo, nem toda beneficência tem o mesmo valor moral, pois esse valor depende essencialmente da intenção que pratica o bem. Os Espíritos nos ensinam que existe grande diferença entre dar por dever social, por interesse pessoal ou por ostentação, e dar movido pelo sentimento verdadeiro de fraternidade. Outro ensinamento importante é que a beneficência deve ser exercida com discernimento e prudência, para que o auxílio não estimule a ociosidade ou a dependência. Então, a verdadeira caridade, ela procura socorrer, mas também educar, fortalecer e dignificar quem recebe. O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala também da piedade. Ele esclarece que a piedade é um sentimento nobre da alma, que se manifesta pela sensibilidade diante do sofrimento alheio e pelo desejo sincero de aliviá-lo. Ela representa uma etapa importante no desenvolvimento moral do ser humano, pois ela nasce da empatia e do reconhecimento da dor do outro. Entretanto, os Espíritos ensinam que nem toda piedade ela é verdadeira. Existe uma piedade superficial, limitada à emoção passageira, que se comove, mas não age. E existe a piedade autêntica, que se traduz em ação concreta, solidária e útil. Sentir compaixão sem fazer o bem, quando se tem meios para isso, é uma piedade incompleta. A verdadeira piedade é afetiva, aliás, ela é ativa, esclarecida e perseverante. Ela não se limita a lamentar o sofrimento, mas busca compreender as suas causas, oferecendo auxílio com equilíbrio, respeito, amor. Ela não humilha, não julga, não se impõe, ela simplesmente ampara com delicadeza e fraternidade. Piedade deve ser acompanhada de humildade e indulgência, pois todos estamos sujeitos às mesmas provas e imperfeições. Outro ponto fundamental desse capítulo é o perdão. Kardec nos mostra que perdoar é uma das expressões mais elevadas de caridade. Não porque muitas vezes o outro merece o nosso perdão, mas porque nós é que precisamos nos libertar. Guardar ressentimento é manter viva a dor, é carregar um peso que não nos pertence mais. O perdão não apaga o aprendizado, mas ele dissolve o sofrimento desnecessário. Ele não justifica o erro, mas ele rompe o vínculo do ódio. Quando perdoamos, fazemos um ato profundo de caridade a nós mesmos e com o outro. E, muitas vezes,
O perdão é a caridade mais difícil de ser praticada, porque exige humildade, desapego e, principalmente, confiança nas leis divinas. Jesus, modelo maior de caridade, nunca expôs ninguém. Ele sempre acolheu, compreendeu, levantou e seguiu adiante. Esse é o padrão que o Evangelho nos propõe. Quando Jesus diz que a mão esquerda não deve saber o que faz a mão direita, ele também nos convida a não contabilizar o bem que fazemos. O bem não deve ser uma moeda de troca com Deus, com os outros ou conosco mesmo. O bem é um dever moral natural daquele que compreende a vida espiritual. É consequência do despertar da consciência, não é um instrumento de barganha. Cada gesto sincero de caridade contribui para o nosso progresso espiritual, mesmo que nunca seja reconhecido na Terra. As leis divinas são justas e perfeitas e nada se perde. O bem que fazemos retorna não necessariamente da forma que esperamos, mas sempre da forma que precisamos. Joana de Ângeles nos diz que a caridade silenciosa atua como processo terapêutico da alma. Meus caros, a prática da caridade, como nos ensina esse capítulo, é um exercício diário. Não está apenas nos grandes momentos, mas principalmente nas pequenas escolhas, no silêncio que evita uma discussão, na palavra gentil que substitui uma crítica, na paciência que vence a irritação, na compreensão que desarma o conflito. É nessas pequenas atitudes quase invisíveis que aprendemos a fazer o bem sem alarde, a amar sem exigir e a servir sem esperar retorno algum. O Espiritismo, ele não é só filosofia, é também ciência. Então, como nós podemos ver a prática da caridade com os olhos da ciência? Falando em linguagem quântica filosófica, sem perder o bom senso científico, a caridade ela pode ser entendida como um ato de coerência vibratória entre intenção, emoção e ação. Quando essa coerência acontece, alguns benefícios emergem naturalmente, tem que a gente perceba. Por exemplo, na física quântica, aplicada ao comportamento humano, estados emocionais associados à caridade, amor, solidariedade, empatia, compaixão, altruísmo, que é o desapego e o desinteresse, tudo isso gera estados de auto-organização energética e estados de maior coerência entre cérebro, coração e sistema nervoso. O pensamento, o sentimento e a ação entram em sintonia. Nós podemos elevar a nossa frequência a padrões elevados, por exemplo, na frequência da sintonia do amor, da compaixão, que são frequências, conforme a tabela do Dr. Hawkins, acima de 500 Hz. E o resultado de tudo isso é menos ruído interno, culpa, conflito, ansiedade, maior sensação de alinhamento e sentido existencial, melhor percepção subjetiva de bem-estar, maior resiliência emocional diante das provas da vida, e o bem retorna, ele volta para nós não como prêmio mágico, mas como ressonância moral. A caridade não muda o destino por milagre, ela muda o agente que constrói o destino. E para finalizar, que possamos sair daqui hoje refletindo não apenas sobre o quanto ajudamos, mas sobretudo como ajudamos e sobre a intenção que colocamos em cada gesto.
e ainda sobre o amor que conseguimos colocar em cada relação. E que pouco a pouco aprendamos a viver o Evangelho de forma tão natural e sincera que, conforme nos ensinou o Mestre Jesus, que a vossa mão esquerda realmente não saiba o que faz a vossa mão direita. Que Jesus nos inspire, nos fortaleça nesse caminho. Muita paz a todos.